Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos finalizar a implementação da regressão linear simples, que o objetivo é, por meio da idade, nós prevermos qual é o preço do plano de saúde para um determinado cliente. Na aula passada nós carregamos a base de dados, dividimos a variável x, que nós temos os atributos previsores, nesse caso, como é uma regressão linear simples, nós temos somente a idade. No y nós temos o valor do custo, que é o nosso previsor. Nós também fizemos análise da correlação, então nós temos uma correlação forte entre esses dois atributos. Aqui fizemos o fit para ele efetivamente fazer o treinamento. Agora o que nós faremos é visualizar um gráfico para nós conseguirmos enxergar aquela linha da regressão para ver como que o modelo está se comportando. Para isso nós vamos fazer uma importação para o matplotlib.pyplot.splt, biblioteca para gerarmos gráficos no Python. E aqui nós temos o chamado do scatterplot. Então vou passar um plt.scatter x e y. Então vamos selecionar e executar. Perceba que ele tem os pontos com a idade aqui no eixo x e o salário no eixo y. Nós podemos adicionar um título para esse gráfico, plt.title, vamos chamar de regressão linear simples. Podemos colocar um título para o eixo x e para o eixo y. O eixo x, nós temos a idade das pessoas. No eixo y, nós temos o custo do plano de saúde. Então, podemos selecionar e executar novamente. Perceba que o gráfico já está com o título, que nós temos o custo, e aqui embaixo nós temos a idade. Para nós agora visualizarmos a linha da regressão, nós vamos adicionar uma nova função aqui embaixo, que é o plt.plot, e aqui nós vamos passar o ponto x, e agora nós vamos fazer a previsão do custo. Então, para isso, nós vamos chamar o regressor.predict e vamos passar o x. Então, assim como nesse gráfico nós passamos o ponto x e o ponto y, aqui no plot nós vamos passar também o ponto x, que são os valores originais, e aqui no ponto y eu vou passar a previsão, ou seja, ele vai prever aonde que vão ficar cada um desses valores. Então, nós temos o valor real e o valor previsto. Aqui vamos colocar color igual red para fazermos a diferenciação. Selecionamos e executamos. E perceba que aqui nós podemos observar aquela linha da regressão linear, assim como nós vimos na aula teórica. Então, quer dizer que ele fez o treinamento, achou aqueles parâmetros, que é o coef e o intercept, o B0 e o B1, ele fez as previsões e ele consegue criar essa linha, aquela equação da reta que nós havíamos trabalhado nas aulas anteriores. Para nós fazermos uma previsão, vamos supor que tem uma pessoa que tem a idade de 40 anos. Então, perceba que a idade de 40 está aqui, então o que ele vai fazer? Ele vai subir aqui até ele chegar na vertical, onde nós temos a parte da reta. Ele chega nesse ponto, aí ele vai andar aqui para a esquerda e ele vai chegar aqui a um valor bem parecido de R$2.000. Então, nós podemos criar a variável chamada previsão1, que vai receber o regressor.predict, o mesmo método que nós usamos aqui em cima, e simplesmente nós vamos passar o valor 40. Vamos selecionar e executar. Perceba que a previsão para esse indivíduo com 40 anos é 1.915, o custo do plano de saúde. E esse valor de 1.915 ele acaba ficando bem próximo aqui, se nós fizermos aquela projeção aqui do 2.000. Nós vimos na aula teórica essa equação para fazer as previsões. Aqui nós temos o y, que é o valor que eu quero prever. Nós temos o valor da constante, que é o B0, temos o coeficiente para o atributo e aqui nós temos o x1, que é a idade. Então, eu posso também usar exatamente essa mesma fórmula para nós fazermos a previsão, ao invés de utilizar o método predict, que é isso que nós faríamos agora. Aqui eu só acabei trocando, aqui é o B1 e aqui é o B0. Então, aqui vamos colocar que a previsão 2 vai receber o regressor
que vamos pegar o intercept, que o intercept é aquela posição aqui do B0, que é esse valor que nós temos aqui. Você vai fazer o somatório com o regressor, o coef, esse coef é o coeficiente desse atributo idade, e eu faço a multiplicação por 40. Se nós executarmos, perceba que ele deu exatamente o mesmo valor. Então, dessa forma que você vai fazer uma previsão. E caso você queira visualizar como que esse modelo ele está se comportando, qual que é o valor de correlação ou o valor do score dele, nós podemos criar uma variável chamada score, que vai receber o regressor .score. Eu vou passar aqui o x e o y, executamos. Perceba que ele deu esse valor de 0,86. Então, o que você precisa buscar é valores maiores possíveis para esse score. Quanto mais próximo de 1, melhor o teu modelo de regressão linear ele está se adaptando. É diferente desse valor de 0,93 aqui da correlação que ele vai utilizar outros cálculos. Aqui já é como se fosse o coeficiente de correlação do teu modelo de regressão. Então, quer dizer que ele está com o valor de 0,86%. É claro que aqui eu estou testando na própria base de dados. Assim como no algoritmo de classificação você tem a precisão, aqui você tem esse valor do score, para você medir quão bom o teu modelo de regressão ele está. Nós veremos agora um conteúdo adicional, caso você queira visualizar mais detalhes sobre os resíduos. Lembrando que os valores de residuais é essa distância que existe entre cada um dos pontos com a linha reta aqui que ele achou da regressão. Para isso, nós vamos utilizar uma outra biblioteca que é chamada YellowBrick, que é essa biblioteca para visualização dos resultados de algoritmos de Machine Learning, que ele tem alguns recursos interessantes específicos para visualização dos resultados. E você vai precisar abrir um terminal, ou se você estiver no Windows, você vai abrir um Anaconda Prompt, você vai digitar um pip install YellowBrick. Aqui no meu caso ele já diz que já está instalado, então no seu caso você não tem instalado, ele vai fazer a instalação e a configuração. E aqui nós vamos fazer a importação from YellowBrick.regressor import residual plot. Aqui só faltou um S, residuals plot. Selecionamos e executamos, só para testar se a biblioteca foi instalada com sucesso. Vamos criar uma variável chamada visualizador, que vai receber um objeto dessa classe residualsplot. Vamos passar como parâmetro o regressor, que ele já foi treinado anteriormente. Vamos chamar a função fit também, passamos o x e o y, e aqui por final, visualizador.puff, que ele vai visualizar o gráfico. Então vamos selecionar e executar. Então perceba que aqui nós temos um gráfico bem interessante que vai mostrar os residuais. Na primeira abordagem que nós vimos, ele estava colocando aquela linha crescendo, aqui ele coloca a linha reta que fica mais fácil para fazer a visualização. E note que ele tem aqui esse train R2, que é chamado aqui do R square, com esse valor de 0,86, que equivale a esse valor do score que nós fizemos. Então você pode utilizar essa biblioteca também para você visualizar esse valor, e aqui ele está mostrando a distância de cada um dos pontos para a reta. Por exemplo, para a parte de cima da reta nós temos os valores positivos, para a parte da reta nós temos os valores negativos. Então, por exemplo, aqui nós temos esse valor aqui, que está para baixo da reta, que ele está com esse residual aqui, ou seja, que é a diferença, a distância dele para a linha aqui, chegando perto de menos 800. E aqui você tem os valores positivos. E uma última questão, eu vou rodar novamente essa parte desse gráfico. Para você fazer a avaliação somente pelo gráfico, você pode visualizar se os dados eles estão muito próximos aqui da linha. Se eles estiverem muito longe, como por exemplo se eu tivesse uma linha mais aqui na parte de cima, então você já poderia ver que talvez não exista uma relação muito linear entre esses dados. Então
esse gráfico ele pode ser útil para você verificar se o teu algoritmo ele está ou não está tendo um bom desempenho. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós finalizamos a primeira implementação da regressão linear. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com uma base de dados mais real, com mais registros e também vamos trabalhar com a regressão linear múltipla. Obrigado e até lá!